E nos próximos capítulos da novela Terra Nostra, o que Naná mais temia vai acontecer. Isso porque José Alceu irá descobrir o segredo que Naná escondeu durante toda a vida do menino. E com medo do que vai acontecer, Naná decide fugir com o filho. Mas antes da gente continuar com o vídeo, já me deixa o seu like, que é super importante. E se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. E tudo acontece quando já estão no quarto Tizil, José Alceu e Damião. E achando que o primo está dormindo, Tizil se aproxima do pai e diz: "Às vezes eu penso, pai, que a gente devia contar toda essa história para o Zé Alceu." E rapidamente Damião fala: "Fecha essa boca, filho, que o teu primo pode ouvir." E Tizil diz: "Ele já tá ferrado no sono, pai. Mas seria bom ele saber quem é o pai dele de verdade." E Damião questiona: "Pra quê? O que ele ia ganhar com isso? E depois, a sua tia nunca ia te perdoar se você abrisse essa boca." E Tizil garante falando: "Eu nunca falei nada, pai, nem quando a gente esteve junto naquela fazenda do seu Gomercindo. Eu vi o José Alceu frente a frente com ele, e depois ainda teve Dona Maria do Socorro, que foi levar comida pra gente na senzala naquela noite de Natal. O senhor já imaginou o que ia acontecer se eu tivesse falado pro seu Gomercindo? Esse é o meu primo, Zé Alceu, senhorzinho, filho do senhor e da minha tia Naná." E Damião diz: "Só se você fosse maluco, Julinho." E ele garante falando: "Por causa de que eu também não sou nenhum maluco, eu engoli a minha vontade e não falei nada." E Damião diz: "Você fez muito bem de não ter falado. Pense bem, filho, o que ia adiantar ele ficar sabendo que aquele senhor de escravos é que é o pai dele?" E Tizil fala: "Não ia adiantar de nada, pai. Não ia adiantar de nada, porque quando eu vivia lá, eu falava que era filho dele, e ele nem se importou. Falava que era filho dele, mas que não tinha pegado a cor branca dele. E ele sempre achou que era um moleque teimoso." E Damião fala: "É que ele tivesse sempre esperado o que a sua tia Naná tivesse dado um mulatinho para ele." E Tizil diz: "E o primo também não pegou a cor dele, não é mesmo?" E Damião fala: "É por causa disso que eu estou falando, filho. Nunca que vai adiantar nada você dizer pro José Alceu que o pai dele é aquele branco que foi senhor da mãe dele quando ela vivia naquela senzala onde vocês dormiram. É melhor você esquecer essa história, filho." E Tizil fala: "Eu vou esquecer, pai. Eu vou esquecer." E o primo já está feliz da vida porque aceitou o tio Antenor como o pai dele. E Damião diz: "Deixa como está, porque é bem melhor para ele. E vamos dormir, porque amanhã o seu pai vai ter que levantar bem cedo para servir o nosso senhorzinho italiano." Tizil concorda e vai para a sua cama. Porém, o que os dois nem imaginam é que José Alceu estava acordado ouvindo a conversa deles. E ao descobrir quem é o seu verdadeiro pai, José Alceu chora silenciosamente. Nisso, os dias vão se passando, sem que Naná nem desconfie que o filho já descobriu toda a verdade. Certo dia, Anastácia está no quarto, junto com os dois, e fala: "Tirem logo esses uniformes, que eu preciso lavar." E José diz: "Mas a gente já vai fazer isso, mãe." Naná então concorda e sai do quarto. E José fala: "Meu pai foi para a fazenda, primo." E Tizil pergunta:
Como é que você está sabendo disso, Zé Alceu? E ele responde: é que ontem eu ouvi quando ele estava indo embora e ouvi ele falar para Dona Mariana que dessa vez ele ia se demorar. E Tizio diz: primo, você continua com essa mania de ficar vigiando a casa dele? E ele responde: só para ver ele, primo Tizio, só para ver ele. Por mim, ele nunca vai saber nessa vida que ele é meu pai de verdade. E Tizio pergunta: Rara, então por que essa história de ficar rodeando ele? E José responde: porque agora eu sei, primo Tizio, que aquele seu Gumercindo é o meu pai. Nisso, Naná, que estava ouvindo a conversa dos dois atrás da porta, entra preocupada no quarto e pergunta: do que é que vocês estão falando? Do que é que vocês estão falando? E José Alceu responde: a gente não estava falando nada, mãe. E Tizio diz: a tia não tinha dito... E o interrompendo, Naná fala: não, eu estava ali fora e ouvi a conversa de vocês dois. E José Alceu pergunta: e o que é que a minha mãe ouviu? E Naná responde: eu ouvi você dizer, meu filho, que o seu Gumercindo é seu pai verdadeiro. E Tizio fala: a tia ouviu mal. E firme, Naná diz: não, eu ouvi muito bem, Tizio, porque eu não sou surda. Quem contou para ele? E José responde: ninguém me contou, mãe. Como a senhora, eu ouvi sem querer. E negando, Naná fala: isso é mentira, meu filho. Tudo isso é mentira. E José Alceu fala: mentira foram todas as histórias que a senhora me contou até hoje. Mas agora eu conheço a verdade, minha mãe. Não adianta a senhora querer me enganar mais. E determinada, Naná diz: pois então você arrume suas coisas, que a gente vai embora daqui. E José fala: eu não vou embora daqui, mãe. E firme, Naná diz: você vai sim. Arruma suas coisas que eu estou mandando. Naná então sai do quarto e Tizio pergunta preocupado: e agora, primo? E José responde: agora eu vou arrumar as minhas coisas como minha mãe mandou, primo Tizio, para ir embora daqui. Só que eu não vou com ela. Enquanto isso, na cozinha, Naná entra e fala para Inês que não vai fazer o almoço. E sem entender o que está acontecendo, Inês pergunta: mas por que você não vai fazer o almoço, Anastácia? E ela responde: porque eu tenho que ir embora daqui, dona Inês. E Inês questiona mais uma vez: mas ir embora por quê? O que está acontecendo, Dio Santo? E Naná responde: não está acontecendo nada, mas eu preciso ir embora daqui. E sem entender, Inês fala: mas ir embora assim, sem falar com os teus patrões? E Naná diz: a senhora explique para eles, para o seu Francesco e para Dona Paola, porque eu não vou poder esperar eles voltarem para casa. E confusa, Inês pergunta: mas explicar o quê? O que está acontecendo, Madonna Mia? E depois, você não vai ter que esperar o teu marido voltar do serviço dele? E Naná garante dizendo: meu marido sabe onde me encontrar. Naná sai e, confusa, Inês fala a si mesma: Madonna Mia, o que está acontecendo aqui? Enquanto isso, José Alceu, que já arrumou as suas coisas, sai da casa para ir embora. Tizio vai atrás e diz: não faça isso,
falar com a sua mãe primeiro. E José fala: eu não vou falar nada para ela, primo. E Tizio pergunta: e você está fugindo para onde agora, primo? E ele responde: eu não estou fugindo, primo. Quem está querendo fugir de novo é minha mãe. E eu estou indo atrás do meu pai verdadeiro. E você não precisa vir comigo, porque foi você que me ensinou o caminho primeiro. Até mais ver, primo Tizio. Adeus. E o menino pergunta: mas você não vai voltar mais? E franco, José responde: não sei, primo. Um dia a gente se vê. E Tizio fala sentido: adeus, adeus, primo, adeus. Um dia a gente se vê. É como eu disse, mentira tem pernas curtas. Um dia tinha que acontecer isso. Tizio então entra e vai até o quarto de Naná, que está arrumando as suas malas. E Tizio diz: a senhora não precisa mais arrumar suas coisas. E confusa, Naná pergunta: por que você está me dizendo isso, Tizio? E ele responde: porque antes da senhora fugir de novo, o José, o seu, fugiu na frente. Naná fica em choque e chora com a partida do filho. E então ela vai até Tizio, o abraça e o menino acaba consolando a tia. E aí me conta o que vocês acharam aí do José ao seu finalmente descobrir que o Gumercindo é o pai dele. Vocês acham que a Naná estava agindo certo ao esconder essa verdade do menino? E vocês acham que algum dia o José ao seu vai perdoar a mãe e voltar a viver com ela? Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero muito saber. Então foi esse o vídeo de hoje. Super beijo, até o próximo e tchau!